Olá, me chamo Beatriz, estou cursando o primeiro semestre do curso de Direito na Universidade Anhembi Morumbi. Vou estar falando um pouco das responsabilidades jurídicas e da engenharia ambiental do caso de Brumadinho, caso no qual trouxe sérios impactos econômicos, sociais e ambientais, trazendo também questionamentos de quem seriam os responsáveis e pelo que foram responsáveis. Bom, Minas Gerais tem altos índices de desastres naturais por conta da extração de minério, sendo a mineração uma das principais atividades comerciais do Brasil. Muitas vezes, o minério passa por processos que geram resíduos e que são depositados em barragens iguais à de Brumadinho, que são extremamente danosas ao meio ambiente. A mineradora e o Estado tiveram parcela de responsabilidade pelos danos coletivos, individuais e ambientais, devido ao descumprimento da norma legal da legislação ambiental, pois a mineradora e o Estado estavam cientes dos riscos e, de fato, houveram fiscalizações inconsistentes no local. Portanto, isto implica o reconhecimento de que o degradador tem o dever de reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independente da caracterização de ato ilícito ou da existência da culpa ou dolo. Oi gente, eu sou o Renan, eu estou cursando o primeiro período do curso de Direito na Universidade Anhembi Morumbi e hoje eu vou falar um pouco sobre os impactos ambientais ocasionados após o rompimento da barragem de Brumadinho. Conforme dito anteriormente, em janeiro de 2019, o mundo se chocou com o rompimento da barragem de Brumadinho e, além dos 272 mortos, a tragédia também deixou impactos ambientais imensos, que demorarão anos para serem reparados. Então vamos começar a falar sobre eles? Os danos causados afetaram de forma negativa a sustentabilidade. A enxurrada de lama com resíduos de mineração devastou 297 hectares de Mata Atlântica, que é equivalente a aproximadamente mais de 125 campos de futebol, e matou centenas de gados, plantas e plantações, além de ter contaminado o rio Paraupeba, que era fonte para a aldeia indígena Naoxorã, que na época abrigava 27 famílias. O rio também abastece 48 municípios. O Paraupeba é um dos afluentes do Rio São Francisco e é essencial para a gestão hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte e é a principal fonte de alimento e sobrevivência para os ribeirinhos. A água do rio, antes de ser contaminada, também era consumida por animais, e a sua bacia hidrográfica mantinha uma rica biodiversidade que assegurava o equilíbrio ambiental da região. Após o fato, a mesma ficou imprópria, reduzindo a disposição de oxigênio e diversos meios de sobrevivência, sendo alguns erradicados. O solo também teve suas características naturais afetadas, afetando diretamente de forma negativa a fertilidade da terra. Esses são só alguns dos impactos que a tragédia causou ao meio ambiente, porque além desses impactos, a gente também tem um grande impacto cultural, porque em muitas cidades de Minas Gerais, o rio Paraupeba, ele era considerado como sagrado. Então, além desses impactos ambientais, nós também tivemos alguns impactos culturais. Oi pessoal, boa noite. Eu me chamo Michele e eu estou no 4º semestre da Faculdade de Direito da Universidade Anhembi Morumbi. Bom, hoje eu vou falar um pouco como o princípio da prevenção poderia ter sido aplicado nesse caso. Em 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, em Minas Gerais. Acredito que o fato poderia ter sido evitado se o direito de prevenção estivesse em prática. Em matéria de riscos ou de educação ambiental em relação à atividade de mineração, temos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, consagrados em nosso sistema jurídico. No mesmo sentido, o acidente poderia ter sido evitado se tivesse sido observado o princípio da precaução previsto no artigo 225, inciso 5 da Constituição Federal de 1988. É de se observar no direito constitucional ambiental que o dever do poder público e de toda a sociedade em preservar o meio ambiente, a fim de proteger as gerações futuras e atuais. Está restritamente ligado à precaução contra atos que possam
causar desequilíbrio no meio ambiente que, consequentemente, pode gerar riscos à vida humana. O princípio da prevenção configura-se por atuar na situação em que há risco concreto, onde se examina que a atividade que está sendo realizada demonstra algum dano previsto ao meio ambiente e que, se não for prevenido, a tendência é o agravamento da situação, ou seja, visa impedir que o agravamento não se ocorra. Olá, eu me chamo Giulia Lopes, estou cursando o segundo semestre do curso de Direito da Universidade Anhembi Morumbi e hoje vou falar sobre os crimes ambientais e sanções relacionados ao desastre de Brumadinho. Primeiro, vou introduzir o assunto com a definição de crimes ambientais. Quando falamos em crimes ambientais, estamos nos referindo a ações que causam danos ao meio ambiente e têm impacto negativo nos recursos naturais e nos ecossistemas. Estas ações podem incluir poluição, desflorestação ilegal, pesca excessiva, tráfico de animais e eliminação inadequada de resíduos. As consequências de tais atividades podem ser devastadoras, levando à diminuição da qualidade de recursos naturais, bem como à perda de biodiversidade. Para resolver estas questões, os governos e as organizações internacionais implementaram uma variedade de medidas. Estas incluem a criação de leis ambientais, inspeções rigorosas e sanções contra os perpetradores. O objetivo final destas medidas é promover a sustentabilidade e proteger a natureza. Agora eu vou explicar um pouco sobre as sanções. As sanções são penalidades impostas como resultado de violação de regras ou má conduta. No domínio das irregularidades ambientais, as sanções são implementadas como soluções legais para desencorajar ações que tenham resultados ambientais prejudiciais. Estas podem envolver sanções pecuniárias, encarceramento, confisco de bens utilizados no delito e o dever de restaurar o ambiente que foi prejudicado. O objetivo das sanções não é apenas penalizar aqueles que violam as leis ambientais, mas também estabelecer uma medida preventiva para desencorajar futuras condutas ambiental destrutivas. A eficácia destas sanções depende da sua uniformidade na aplicação e do cumprimento das regulamentações ambientais. Esses dois tópicos estão presentes em um evento trágico que ocorreu aqui no Brasil, que foi o desastre de Brumadinho. Esse acontecimento resultou em crimes ambientais graves, incluindo poluição e destruição de ecossistemas. A empresa responsável, Vale.sa, enfrentou diversas sanções como multas expressivas e bloqueio de bens. Além disso, alguns executivos foram alvo de processos criminais, resultando em prisões. É isso. Essa foi a minha parte, explicando sobre os crimes ambientais e as sanções no desastre de Brumadinho.